Sabe quando um autor parece surgir do nada e simplesmente explode na cena literária? Foi exatamente isso que aconteceu com o brasileiro Cleberson Oliveira em 2025. A estreia dele foi tão intensa que a gente precisa entender como tudo se desenrolou. E quando digo explode, talvez seja pouco. Estamos falando de 5 obras em apenas 4 meses. Isso é uma coisa raríssima, né? Um ritmo de produção que não só chama atenção, mas que basicamente firmou o nome dele com uma força absurda. Então, vamos mergulhar nessa história para entender como Cleberson Oliveira não apenas estreou, mas praticamente invadiu a cena literária, mostrando uma velocidade e uma versatilidade impressionantes desde o primeiro momento. Bom, então quem é ele? A jornada literária do Cleberson Oliveira começou ali em setembro de 2025. E o que salta aos olhos logo de cara é a coragem dele de se aventurar em 2 gêneros tão diferentes, o drama e o terror, já no comecinho da carreira. E olha, não foi um começo tímido, não. A primeira obra dele não foi só um lançamento, foi uma verdadeira declaração de chegada que, aliás, ganhou reconhecimento muito rápido. Vamos ver como foi isso. Tudo começa em setembro de 2025, com o conto de estreia dele, O Garoto Solitário. Esse foi o pontapé inicial para tudo que viria em seguida. Mas não era uma história qualquer, sabe? O conto ia a fundo em temas bem sérios. Era um alerta sobre saúde mental, usando a expressão saúde amarela, e também explorava a fragilidade de uma pessoa na solidão. Desde o início, ele já mostrava que não tinha medo de tocar em assuntos complexos. E a resposta foi imediata. Logo no mês seguinte, em outubro, a obra já foi reconhecida com um voto de louvor na cidade dele. Isso prova que a escrita ressoou com as pessoas quase que instantaneamente. Depois de um começo premiado no drama, qualquer um pensaria que ele ia seguir nessa linha, certo? Mas não o Cleberson Oliveira. Agora a gente vai ver a virada de chave que ele deu, mergulhando de cabeça num gênero completamente diferente. A velocidade da produção dele é impressionante. Depois da estreia gramática em setembro, veio um lançamento de terror no Halloween, depois outro no final do ano, mais um no Natal e um último antes de 2025 acabar. Uma sequência de lançamentos num ritmo alucinante. A primeira aventura dele no terror foi O Quarto de Pregos, lançado na época perfeita para isso, né? No Halloween. A premissa aqui já é puro terror sobrenatural. Imagina uma entidade que toma posse de tudo que é feito de luz e com esse poder acaba consumindo uma cidade inteira em Minas Gerais. É uma mudança de tom assim, total em relação à estreia. Mal deu tempo do público respirar o terror sobrenatural e ele já lança, ainda em 2025, A Casa dos Ecos, que já vai mais para uma pegada de mistério e suspense. E o grande gancho do livro pode ser resumida nessa frase que é, ao mesmo tempo, assustadora e convidativa. A casa te chama. É o tipo de coisa que gruda na cabeça e já cria todo o clima da história. A história acompanha o Samuel, que volta para a cidade de São Gabriel por causa de uma herança bem misteriosa e um tio meio suspeito, o Zaga. É a fórmula clássica da casa mal-assombrada, mas com um toque novo. Bom, até aqui podia parecer que ele estava só lançando histórias separadas, né? Mas, como a gente vai ver agora, tinha algo maior começando a se formar, com um foco cada vez maior na psicologia e na escuridão dentro das pessoas. Chegou o Natal e ele publicou Natal Sangrento. E, como o título já entrega, não é bem uma historinha de Papai Noel. Essa obra foge completamente daquela romantização da data. Pelo contrário, ela explora o lado mais sombrio de uma mente que guarda muitas mágoas. O personagem principal, Kael, alimenta monstros internos que ele nem sabe que tem. O terror aqui vem de dentro, é psicológico. E para fechar o ano com chave de ouro, ele entrou num desafio de escrita da Amazon, a Maratona KDP. E o resultado foi a 5ª obra dele, Sussurros da Neblina. Aqui, o terror fica ainda mais pessoal, mais psicológico. A história se passa num vilarejo, onde os moradores são atraídos pela neblina por causa de seus próprios traumas. E a grande sacada é que a culpa que eles sentem os transformam em parte da própria ameaça, e não apenas em vítimas. E é aqui que vem a grande revelação. Sussurros da Neblina tem uma conexão direta com O Quarto de Pregos. A gente sai de uma ameaça sobrenatural, externa, que devora uma cidade, e vai para uma ameaça psicológica, interna, ligada à primeira história que consome as pessoas através dos seus traumas. Pois é, um universo literário estava sendo construído.
Fica bem claro o amadurecimento do estilo dele, né? Em Natal Sangrento e Sussurros da Neblina, a origem do terror não é mais uma coisa de fora, mas sim a escuridão que vive dentro da mente humana, alimentada por mágoas e culpas. Então, depois de um ano de estreia tão produtivo, tão intenso, a pergunta que não quer calar é: o que será que vem por aí? Vamos só recapitular rapidinho. Ele começou com um drama que já foi premiado. Logo depois, mudou completamente para o terror, tanto sobrenatural quanto psicológico. E ainda por cima, começou a construir um universo literário conectado. Tudo isso nos últimos 4 meses de 2025. É uma estreia que vai ficar para a história. E isso nos deixa com essa questão no ar, com um universo que já está sendo construído e uma capacidade de produção tão grande, o que mais o Cleberson Oliveira vai nos revelar? Se o começo já foi explosivo assim, o futuro da carreira dele promete ser um evento literário que ninguém vai querer perder.